As máquinas da Fórmula Indy vão voar baixo na meca do automobilismo. Grande Prêmio de Indianápolis. A variação do traçado do circuito oval nesta prova que antecede as 500 milhas. Hoje, 4h30 da tarde, ao vivo. Vibre com o ronco dos motores no Band Esportes. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição extra do nosso supermotor, aguardando a 5ª etapa da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Indianápolis. Não, você não está louco não, é Grande Prêmio de Indianápolis, é só no dia 26 que teremos as 500 milhas de Indianápolis. Para você que acompanha a categoria já há algum tempo, você sabe que esse grande prêmio é realizado no circuito misto. É um jeito das equipes já começarem a se aclimatar e já colocar os seus endereços, né, dentro do oval mais famoso do mundo, na minha opinião, o maior, melhor e o que merece o nome de Templo da Velocidade, Grande Prêmio de Indianápolis. Ao meu lado aqui para a gente trocar ideia a respeito dessa categoria, um cara que conhece tecnicamente tudo que tem a ver com esporte a motor. Ricardo Molina, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Celso? Estamos tranquilos aqui, já excitados para o início do mês de maio, começando agora com o Grand Prix, terminando maio com a chave de ouro, que são as 500 de Indianápolis. Perfeito. Você sabe que quando a gente fala a respeito de automobilismo, a gente sabe que o nosso público, e o público em geral, né, que curte o esporte a motor, tem algo de nerd. A gente gosta das especificidades do esporte a motor. A gente não gosta só de falar nomes, como por exemplo, Félix Rosenqvist vai sair na pole position, o Scott Dixon sai na 2ª posição, ou seja, uma primeira fila só da Chip Ganassi. A gente gosta de detalhes técnicos e nesses detalhes o Ricardo aqui vai nos ajudar, porque afinal de contas tivemos nesses treinos realizados ontem baixa temperatura, Ricardo, e uma dificuldade muito grande de acertar o carro, ajuste fino para essas muitas curvas deste autódromo em Indianápolis, hein, Ricardo? Então, são 14 curvas, né, com algumas especificidades. O local está muito gelado a semana toda. Preocupa, inclusive, para a continuidade do mês de maio, mas isso fica um pouco mais para frente. O fato é que em todos os treinos, quase nenhuma equipe conseguiu assentar o carro no chão. Você via muitos pilotos indo para a grama, saídas de traseira, saída de frente. Em suma, o pessoal estava com dificuldade de colocar temperatura nos pneus. Perfeito. Você sabe que esse dado é um dado importante. A gente falou na última etapa do campeonato. Essa dificuldade tem sido muito grande ao longo desta temporada. E quando a temperatura baixa, fica ainda mais difícil. Bom, detalhes que inclusive fizeram com que o time Penske ficasse lá atrás. A mesma coisa acontecendo com o time da Andretti, que são dois times grandes, fortes, mas que não se acharam nessa pista. Vamos dar uma olhada, a gente já está recebendo imagens aí direto lá de Indianápolis, mas é bacana, as equipes já perfiladas, todo mundo já chegando para tomar os seus assentos. Claro que as equipes estão nessa ansiedade com relação à realização da prova, uma corrida, podemos dizer, relativamente longa, havia até expectativa de chuva, né? Ainda bem que não temos chuva, devemos ter a corrida transcorrendo normalmente em piso seco. Agora, falando ainda da questão dos pneus, como as equipes principais estão largando mais atrás, é de se esperar, como aconteceu com o próprio líder do campeonato, Josef Newgarden, que ao longo da prova, o Tim Cindric, no caso do Newgarden, consiga fazer, né, Molina, aquelas estratégias de parar certinho e trazer o líder do campeonato, o piloto da Penske, mais para frente durante a prova, né? Perfeito. O Newgarden larga em 13º, é o líder do campeonato. Ele teve uma vitória, 2 segundos e 1/4. Porém, tirando a primeira prova, ele vem sempre largando de trás e o Tim Cindric, com aquela visão de corrida,
que até o Roger Penske, patrão dele, tinha, que agora passou para ele, vem trazendo com estratégia, com paradas no momento certo, com os pneus, principalmente ou Prime ou Option, na hora certa, para que o Newgarden ganhe posições nessas paradas e, de repente, aparece lá na frente e colhe os resultados. Pois é, interessantíssima essa pista. Aliás, vamos até dar uma olhada num onboard de um piloto que a gente tem aí, que foi exatamente fazendo todas essas 14 curvas neste autódromo em Indianápolis. Você se lembra que essa pista foi feita, né? Ela foi criada para Indianápolis receber prova da Fórmula 1. E depois disso a gente teve, lógico, o aumento, o incremento dos eventos de maio em Indianápolis e agora a realização do GP. Vamos dar uma olhada nessa pista, que é uma pista realmente muito interessante, Grande Prêmio de Indianápolis. Está aí, ó, passando já na frente na torre de cronometragem, ao contrário do que normalmente a gente tem nas 500 milhas de Indianápolis. Primeira curva ali, aliás, você está vendo inclusive o carro com a configuração antiga, com uma super pressão aerodinâmica. Eles não tinham nessa época aí que você está vendo esse onboard, os problemas que eles têm hoje de colocar a frente do carro no chão para apontar bem e também a parte traseira do carro. É um circuito que vocês vão ver com uma média, né, velocidade. É um circuito que tem um trecho bastante travado antes de entrar lá na reta principal, mas é um circuito onde realmente pilotos que têm de estar muito acostumados com esse tipo de tocada para se dar bem. Lembrando que é totalmente plano, Molina, não tem muita inclinação, só naquela curvinha mesmo lá no oval. Exato. Essa aí, aliás. Exatamente, você vê que essa sequência de curvas, primeiro para a direita, depois à esquerda, ela foi adicionada bem depois do momento em que esse autódromo era usado para a Fórmula 1. Então, acabou sendo um traçado mais longo e que diminui um pouco aí a velocidade na reta principal, mas mesmo assim, no final da reta principal tem a curva 1 muito fechada, é uma reta longa que gera vácuo, então normalmente, só de todos os anos que foi disputada, somente em um não deu encrenca na curva 1, foi dar na 2. Muito bom, eu não sei se a nossa produção está preparada, mas nessa conversa aqui, Molina, você está lembrando uma coisa interessante, problemas na curva 1. Então. O pessoal chega com muito apetite, você sabe como é que é a largada em movimento na Fórmula Indy, sempre largada em movimento, e aí quando a gente tem as largadas na prova, quando eles chegam ali naquele canto, é realmente muito difícil de fazer, porque, ó, é essa curva aí. E boa parte dos pilotos acaba fazendo a segunda parte dessa primeira tomada aí na grama ou pela grama, porque realmente acaba ficando complicado. E isso, nesse grande prêmio especificamente de logo mais, Ricardo, me traz uma preocupação, porque, como a gente falou, pilotos destacados no campeonato, que a gente sabe que tem condição de andar na frente, estão saindo muito atrás. Alexander Rossi, por exemplo, sai na 17ª posição, muito atrás. O próprio Tony Kanaan, 24º lugar. O Matheus Leite, 21º, o Hélio Castro Neves, que treinou e vai correr, vai largando na 15ª posição, ou seja, pilotos que têm condição, que sabem dirigir rápido, estão largando atrás, e eu não sei não, essa primeira curva, viu? Olha, e tem mais gente aí que é rápida, que ganhou corrida no ano, e que não tem muita paciência para largar. Takuma Sato larga em 11º, problema, ali pertinho do Bourdais, do Pigot, e um pouquinho ali perto, um pouquinho mais para trás, temos a sensação do ano. Pato O'Ward larga em 19º. Você lembra lá no Circuit of the Americas as ultrapassagens que ele fez por fora? Olha aí só. O que aconteceu, o que tem acontecido nas largadas aí com os problemas, né? Você viu o problema do carro que ficou parado, aí a primeira curva que a gente destacava, aí veja a sequência. Olha que bonito. Carambola, que fica todo mundo preso. E hoje, com o problema adicional da temperatura baixa. A gente já recebeu imagens aí, dá para perceber que todo mundo está bem agasalhado por lá. Olha aí, ó. Olha, Tony Kanaan. Já entanguelado ali com o Bourdais, é isso? Com o Bourdais, exatamente. Bom, o que é importante? A gente lembrar que os pilotos, sempre nesses começos aí das provas em Indianápolis, tem essa preocupação com o lado da esquerda, ó, que é o lado da tomada da curva. Aí você está vendo pilotos da Penske largando na primeira fila, ó, aí vai passar protegendo.
passam na primeira e na segunda também. Aí foi tudo bem. Aí foi tudo bem. Foi, se não me engano, foi a prova do ano passado. É do ano passado, e aí eles já estavam mais espertos com a questão da pressão aerodinâmica, que não é tão grande nos carros, né? Exato, abaixou muito. Abaixou. Como perde pressão aerodinâmica, os caras ficam mais espertos, não ficam tão atirados. Vocês viram, nas outras imagens, eram os carros com a pressão aerodinâmica maior, e aí todo mundo abusando. Olha que bonita a largada. E vem de uma reta muito larga, e aí passa no máximo 2, 3 carros de largura. Então é um funil que vem de sexta para a primeira marcha. Olha aí, esse aí foi o Pagenot, que tomou um toque. Quer dizer, se não é na 1, é na 2. Não tem muito jeito. Então a gente também está imaginando coisas desse naipe acontecendo logo mais nesta que é a 5ª etapa da Fórmula Indy neste ano, o Grande Prêmio de Indianápolis. Pessoal de ré, tem todo tipo de manobra aí. Agora, nesta prova, saindo então um pouco dessas coisas do passado, dessas imagens aí, trazendo para o que a gente tem da nossa realidade agora, nós temos uma coisa muito interessante que é a presença de jovens pilotos lá na frente andando muito bem. Félix Rosenqvist, que vocês já viram andando muito bem na primeira etapa do campeonato, depois tem uma caidinha ali no ritmo e tal, mas é um cara muito rápido, vai largar na pole position, e nós temos o Colton Herta, que já venceu prova esse ano, largando na 4ª posição. E a grande notícia, né, é o Patricio Howard, o Pat Howard, que está já contratado pela Red Bull. Aí a gente não sabe se a Red Bull já vai colocá-lo ele para andar na Fórmula 1, se ele está simplesmente contratado pela Red Bull já recebendo dinheiro, mas o importante é que ele tem 41 pontos, ou seja, já tem condições de pegar a superlicença e andar na Fórmula 1. Então, ele que não tem contrato para andar toda a temporada da Fórmula Indy, já é um cara que está todo mundo de olho, aliás, desde a primeira participação dele já no ano passado, todo mundo já de olho nele. Ele não está largando bem, vai largar lá atrás, não fez o warm-up, inclusive, né, Ricardo? Exatamente. Mas é um cara que já demonstrou muita qualidade. O que você acha dele? Olha, o Pat Howard, ele não tem apenas experiência de monoposto. Ele já andou muito em carros de protótipo, provas longas. Então, pela idade que tem e o pouco tempo de monoposto, ele traz uma bagagem de outras categorias. Então, ele sabe se portar. Ele tem o que a gente chama, né? Olha lá, coisa de nerd, hein? Racecraft. Ele sabe se portar no meio da corrida. Ele não só é rápido, ele sabe ultrapassar, sabe se defender. Raramente se envolve em encrenca. Muito olho nele, que se ele não for para a Fórmula 1, ainda vai fazer um ano fantástico na Indy e vai se credenciar. Pois é, e tem muita gente que esperou, né? Esperaram muito para falar a respeito de contrato dele. Aí o pessoal da Fórmula 1 já pegou. Agora tem também o Colton Herta, que é um moleque que já ganhou corrida. E como ele estreou esse ano, ele tem uma vantagem, não sei se a gente pode chamar assim, pelo tempo que ele ficou andando de Indy Lights, Ricardo, que é um carro com pouca pressão aerodinâmica. Parece que ele sentou nesse carro novo da Indy, que já estreou no ano passado, certo? Mas já demonstrou muita capacidade de controlar um carro com pouca pressão aerodinâmica, né? Fora o estilo natural dele, ele é redondo, ele não provoca, ele não abusa da frente. Ele comanda, espera o carro entrar, então ele respeita e sabe entender a aderência, ele lê a aderência bem da pista. Por isso que, inclusive, ele foi o primeiro colocado no warm-up de hoje, que também foi disputado no frio. E por ter vencido uma prova, podemos também colocá-lo no hall de pilotos que tem racecraft. Exato. Ou seja, que sabem andar uma corrida inteira, conhecem de planejamento, não se apavoram com o uso do rádio constantemente. Mais uma vez, a gente está vendo aí as imagens que já chegam para a gente lá direto de Indianápolis, na preparação para este grande prêmio, que é a 5ª etapa do campeonato. Aliás, 5ª etapa do campeonato, vamos ver como é que está a classificação? Porque a gente está falando aqui desse grande prêmio, então, mas a classificação do campeonato é importante porque, apesar das 500 milhas, né, seria uma prova que vale, né, um campeonato à parte, é importante ver como é que está a classificação do campeonato, que tem o Newgarden, Joseph Newgarden na primeira posição. Nós temos em segundo lugar o Alexander Rossi, Scott Dixon é o terceiro, olha que bacana, Scott Dixon na terceira posição com 133 pontos, 33 de diferença para o Newgarden, o Alexander Rossi que vai largar lá atrás 138, Takuma Sato que está largando em 11º, andou bem nos treinos aqui, no Grande Prêmio de Indianápolis, 116, e o Ryan Hunter-Reay com 96 pontos. Você vê, a gente falou dos jovens pilotos, os novatos vão começar a aparecer ali na 10ª posição, com ele, Colton Herta, vencedor de uma prova, 88 pontos. Os outros, né, do 9 para frente, é todo mundo que já tem bastante experiência com Fórmula Indy. Will Power, Hinchcliffe, Bourdais, o Ray Hall e o Colton Herta. Você vê que os 5 primeiros largam de 10º para trás.
Então é um pessoal que pode se envolver numa encrenca aí na primeira curva e pode se dar mal no campeonato e de repente cair pelas tabelas. Pois é, a gente está vendo a colocação do Tony Kanaan e do Matheus Leist. O Matheus Leist, 23ª posição, 46, o Tony 16º com 56 pontos. Uma judiação, mais uma vez eu vou falar aqui, devo falar durante a transmissão também, uma pena o que acontece com o Matheus Leist. A gente sabe que é um piloto jovem, foi campeão de Fórmula 3 lá na Inglaterra, veio com muitas expectativas, né, para a Indy Lights, fez um primeiro ano muito bom, ganhou corrida, apareceu bem e aí, vamos dizer, caiu na equipe AJ Foyt. E daí, a minha preocupação, Molina, não sei você, é que ele não está demonstrando evolução. Ele particularmente deve saber disso, claro, mas não está aparecendo para os donos de equipes, para os grandes nomes da Indy, porque afinal de contas o piloto tem que ter bons resultados. E isso está acontecendo, como a gente falou, Pato O'Ward, Colton Herta, outros jovens pilotos estão aparecendo e podem roubar dele essa maior atenção, né? Eu acho, inclusive, que o Matheus deve estar já com uma tensão interna, se cobrando demais. Então você vê que ele acaba se colocando em situações, ou é colocado em situações pela equipe, em que o resultado é péssimo. Então, ali em Barber, ele acabou numa relargada, segurando do segundo para trás o grid inteiro, deixou o Sato embora, deu uma pancada no Ed Jones parado na primeira prova. Então, isso acaba prejudicando demais a continuidade, porque ele está aparecendo de modo negativo, apesar de ter grandes condições técnicas para guiar. Sim, é um grande piloto, é um cara que tem muita condição de aparecer cada vez melhor, não só na Fórmula Indy, mas qualquer categoria que ele escolha correr. É um momento dele que a gente destaca nesse momento. Aliás, por falar em momento, esta hora é hora da gente fazer uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta com a sequência desta expectativa nesse Supermotor Especial para esperar a quinta etapa da Fórmula Indy, esse grande prêmio de Indianápolis. Até já! Voltando a falar de Fórmula Indy agora, este grande prêmio de Indianápolis é uma prova que a gente pode dizer que pode trazer muita surpresa. Vamos ver o que aconteceu na corrida do ano passado, por exemplo, inclusive com esses problemas possíveis logo depois da primeira curva. Vamos lá dar uma olhada nessa largada, prova do Grande Prêmio de Indianápolis, que inclusive a gente pode esperar na prova de hoje uma pimenta ainda mais forte por conta dessa informação que a gente já passou, que é a largada dos pilotos principais um pouco mais atrás. Olha essa chegada na primeira curva, Ricardo. É um congestionamento. Para achar um espaço ali, tem gente que já emenda da curva 1 para a curva 2. E essa rodada que você viu foi devida a um toque, mas pode contar, alguém vai entrar com um pouco mais de velocidade, carregar mais velocidade do que os pneus traseiros vão conseguir suportar com essa temperatura baixa. Então assim, posso estar queimando a língua, mas eu acho que o show vai ser bonito nessa largada. Bom, você que é piloto de kart também, Ricardo, você sabe que o piloto quando põe o capacete, além de ficar feliz debaixo do capacete, ele fica também meio fora da realidade. O pessoal acha que dá para fazer a curva em cima do outro carro, porque assim, todo mundo sabe que não tem temperatura nos pneus, ainda mais no caso da Indy, que não tem cobertor, não tem pré-aquecimento de pneu. É estilo antigo, né? Não é? Então você tem que procurar esse aquecimento nas voltas de alinhamento e tal, mas é como você falou, o piloto ele tem uma autoconfiança além do que é possível fisicamente. Então você tem alguns pilotos que são um pouco mais conservadores e que estão sempre ali, tipo Scott Dixon. Na miúda, está sempre disputando o campeonato, disputando as provas. Outros são um pouco mais agressivos e realmente ficam buscando aquele gap que abre do nada. E às vezes não abre, Celso. Esse é o problema. A gente está vendo ali na prova do ano passado o que teve de batida, a gente decolando ali em cima das zebras, que são altas nesse circuito de Indianápolis. A gente lembra, foi feita a modificação depois da construção do autódromo, né, para receber a Fórmula 1. Várias modificações que foram feitas e no melhor estilo do automobilismo de raiz. Zebra não é para passar, né? Zebra é limite de pista, né, Ricardo? Pelo menos é o que diz o livro de regulamento. Agora você sabe que, por exemplo, numa situação como essa, o piloto acaba tendo que apelar para a zebra e às vezes para depois da zebra, quando está tentando ultrapassar. Você lembra que lá no Circuit of the Americas, o Alexander Rossi botou as 4 rodas na área vermelha.
Quer dizer, Indy é automobilismo raiz, como deveria ser em todas as categorias. Ah, é por aqui que eu vou passar? É por fora ou por dentro? Onde der, amigo. Eu vou tentar. E outra, né? Outra coisa que contribui muito para esse tipo de comportamento dos pilotos é a robustez dos carros da Indy, né, Ricardo? Outra coisa. Há uns anos atrás, tinha um monte de apêndices aerodinâmicos, seguindo até uma tendência errada internacional, simplificaram o carro. Você vê que hoje você tem toques de aerofólio com pneu e não acontece nada, continua tudo bem. Ricardo, além disso, ficou mais bonito e também exigindo mais da tocada dos pilotos. Porque agora, teve gente até que, outro dia eu fiz um comentário desse, aliás, no ano passado, o pessoal até me levou a mal. Mas assim, se não tiver na ponta dos cascos, em termos de atenção, reflexo, roda. Sim. Esse ano até melhorou um pouco, o carro está um pouquinho mais preso no chão. Mas é esse tipo de automobilismo que a gente gosta de ver, onde os bons pilotos se destacam, não é uma questão de máquina. Você vê aquela volta que mostrou do Graham Rahal, como ele trabalhava menos no volante. Olha só essa cena, você vê que o piloto está o tempo inteiro corrigindo e não é reativo, é proativo, ele já sabe o que o carro vai fazer, porque realmente o nível de atenção exigido está muito maior. Me lembra os opalões da Old Stock, viu? Pneu radial, 360 HP em cima de pneu radial, cara. Não, para tocar aquilo, você viu umas exibições essas semanas aqui do pessoal mais antigo. Nossa, mostramos aqui no Supermotor também. Os caras estão bem apimentados com essa história. E, aí a gente vê, né, um dos destaques do ano passado, infelizmente, não corre mais o Robert Wickens. Exato. Que é um cara, né, o canadense, carro número 6, que você está vendo aí, perseguindo o Will Power. Um cara excepcional, que a gente tanto tempo acompanhou, né, Molina? Pois é. Lá na DTM, agora fora das competições. Mas posso tietar? Por favor. Eu acho que ele vai voltar a competir, sim, não nesse nível, mas da mesma forma que conseguiram fazer o Zanardi ganhar corrida, eu acho que o Wickens volta na mesma situação ou até um pouco melhor, porque eu já vi ele praticando bicicleta ergométrica. Sim, ele está fazendo. As pernas respondendo bem, eu tenho esperança que ele ainda vai voltar a competir no automobilismo. Você sabe que eu tenho até umas imagens dele que eu vi no Twitter dele, ele se colocando de pé e um tempo sem apoio nenhum. Eu vi também. Que é um trabalho muito difícil de fazer depois daquele acidente pavoroso na desnecessária pista de Pocono. Não sei por que tem corrida de Indy lá. Acho, repito, é desnecessário correr naquela pista. Há opções melhores. Extrema, é uma pista muito perigosa. Aliás, a gente fala de perigo, de zebra alta, você viu aí o que aconteceu, né? Que voada. Tentativa de passar ali o Sebastian Bourdais, isso tudo imagens da prova do ano passado. Vamos fazer o seguinte, não sei se dá pra gente voltar aqui um pouco pro estúdio, mas não é pra ver a nossa cara, não, é só pra gente poder mudar as imagens pra vocês, pra gente ver o que já tá acontecendo lá em Indianápolis, nas imagens direto da pista, porque ainda tinha expectativa da temperatura, você acabou de mostrar uma piscadinha ali do Matheus Leist, mas dá para perceber que tá frio, hein, Ricardo? Pessoal de gorrinho, jaqueta, agora é o momento do hino, tá todo mundo tirando o gorrinho a contragosto, porque tá frio, tá ventando. Então, tudo que a gente previu aqui deve acontecer. Os pneus vão demorar a atingir a temperatura ideal, umas 2, 3 voltas pelo menos. Você vê, né, um monte de gente protegido ali por causa do frio, mas tem sempre um cara do Rio Grande do Sul, né, de manga de camisa, né? Os gaúchos que não tem, frio, vê se ele tá 2 graus, então acho que é melhor procurar um lugarzinho, acho que eu vou colocar a manga. E pelo jeito é o rapaz que vai cantar o hino que tá lá, encarando, ó o Colton Herta aí, esperando, largando da 4ª posição. É hora do reverendo fazer a prece. Eles estão fazendo a prece antes da realização da prova, a equipe Rahal, Letterman, Lanigan. E é um momento, é uma sequência de tradições que vão sempre acontecer em Indianápolis. Eles passaram a fazer isso também no Grande Prêmio de Indianápolis, né, no circuito misto, como a gente vê agora. Mas para vocês terem uma ideia, a gente tem pelo menos 3 horas de eventos pré-corrida das 500 milhas no dia 26. Vamos ouvir então o hino nacional americano. At the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we've watched,
were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Uau, hein? Belíssima interpretação do hino nacional americano. Os A10 ali fazendo a exibição. É, muito bacana. As equipes agora já estão mais do que bombadas para começar esta quinta etapa do campeonato. A gente vai fazer uma parada, quando a gente voltar, a gente já vai direto mostrar carros na pista, ligar motores ou já na volta de apresentação. Quero me despedir do Ricardo. Ricardo, brigadão. Valeu, Celso. Nada como a gente ter mais um nerd aqui, né, pra gente trocar ideia sobre automobilismo. Então, o intervalo é rápido, quando a gente voltar direto lá de Indianápolis com a quinta etapa do campeonato. Até já.